Estamos de volta por aqui com mais uma aula de história. Que bom estar recebendo vocês aqui para mais um encontro, mais um dia aqui de aula de história. E hoje nós vamos começar um conteúdo novo, vamos começar uma matéria nova. Na aula anterior nós terminamos aí sobre a Guerra Fria, né? Finalizamos aí um pouco sobre a Guerra Fria. E hoje nós vamos voltar a nossa matéria novamente para o Brasil. Nós vamos parar, né? Nós paramos aí logo depois aí do governo do Getúlio Vargas, o primeiro mandato dele, e nós vamos aí dar continuidade, né, a quem governou o Brasil durante esses períodos até chegar na época da ditadura militar. Esse período, né, que antecedeu a ditadura militar aqui no Brasil é conhecido como período democrático brasileiro. O que seria então o período democrático brasileiro? Seria o período da democracia mesmo, onde o povo escolhe e elege quem eles querem que governe o nosso território. E vocês vão perceber que boa parte de todos os políticos que nós vamos conversar aqui um pouco sobre a aula de hoje, boa parte deles eram presidentes populares, presidentes aí eleitos pelo povo, pela maior parte da população, que era a classe menos favorecida, no caso, que era o pobre. Então vocês vão ver que todos os presidentes aqui tiveram, no caso aí, né, um quê de povo mesmo, né? Tinha um QI de povo mesmo, e que foi, no caso aí, né, uma parte democrática da nossa história, né? Esse ano nós estamos vivendo aí um período eleitoral, e é justamente, né, nesse período eleitoral que a gente para refletir, para a gente estar escolhendo os melhores governantes que vão representar a gente no poder. E nessa época aqui a nossa história teve essa questão muito importante. Então é conhecido então como período liberal democrático brasileiro, que traz para a gente aí esses cinco presidentes que a gente teve aí, ó. O Eurico Gaspar Dutra, novamente o Getúlio Vargas, que veio assumir novamente, agora sim eleito pelo povo. Depois veio o Jânio Quadros, o João Goulart, e foi assim um período que a gente pode falar para vocês aí, que realmente marcou a nossa história brasileira. Por quê? Porque lá atrás a gente viu o Getúlio Vargas não assumiu, né? Ele assumiu a presidência do Brasil, mas com um golpe e não sim eleito pelo povo, e é justamente aqui que vai ter essa questão aí do povo eleger ele novamente. Então, esse período democrático brasileiro aí, ele vai de 1945 até 1964. 45 foi justamente o ano que Getúlio Vargas saiu do poder, e 64 que foi então o ano da ditadura militar, quando iniciou a ditadura militar aqui no Brasil. Então vamos entender então por partes aí. Logo depois do Estado Novo, né, que Getúlio Vargas vai sair do poder, quem vai assumir o Brasil vai ser o José Linhares. Mas o José Linhares vai assumir provisoriamente para que o Brasil não ficasse sem ter um presidente, sem ter um líder representando então o povo aqui no poder. Porque não ia ser muito legal, nem muito viável, muito bacana deixar o Brasil então assim haver navios. Então o José Linhares vai assumir temporariamente, provisoriamente, após o Estado Novo, então o Getúlio Vargas vai sair então do poder, ok? Então, em 1945, precisamente no dia 2 de dezembro, o Eurico Gaspar Dutra vai ser eleito com 55% dos votos. Então, José Linhares, que estava temporariamente, vai sair, e quem vai assumir vai ser o Eurico Gaspar Dutra. Mas o que o Dutra, né, o Eurico Gaspar Dutra, fez de grande importância então no seu governo então em 1945, tá? Então, o que ele fez? Ele fez então em 1946, uma nova Constituição, uma Assembleia Constituinte, que fez então umas novas regras e umas novas leis que o Brasil tinha que estar seguindo aí. E foi então implantado durante o seu governo o populismo de Dutra. O que seria o populismo de Dutra? Ó, ele pegou o governo com um quadro econômico favorável, que o Getúlio Vargas deixou o cofre cheio. Tinha muito dinheiro no Brasil naquela época. Então, para ele, não foi muito difícil então estar assumindo então o Brasil, não. Mas ele abriu o mercado para importações. O que seria então importações? Comprar produtos de outro território, né? Exportar a gente vende e importar a gente compra. E ele gastou então toda essa renda monetária que estava em cofre, que o Getúlio Vargas deixou, fazendo essa compra então de produtos. Então, quer dizer, não foi muito legal esse início de governo, então, de Eurico Gaspar Dutra, não. Então, olha só, ele fez a nova Assembleia Constituinte e gastou toda a reserva monetária, então, que o Getúlio Vargas tinha deixado em cofre quando ele saiu, então, do poder. Então, quer dizer, não foi muito bem visto pela população brasileira, não. Aí sim, o que veio acontecer? Veio a sucessão presidencial. Então, se o Eurico Gaspar Dutra não fez coisa muito boa, né, não deixou sua marquinha no poder, reeleição, nem pensar.
e não ia ser reeleito não, que ele não foi um presidente assim de boas obras, de bom retorno para a população. Então teve a eleição, né? O que vai acontecer? Em 1953, né, o Getúlio Vargas... Então teve então a reeleição, o Getúlio Vargas então vai assumir a presidência do Brasil. A gente percebeu que lá no primeiro mandato do Getúlio Vargas, ele fez grandes melhorias e grandes frutos que a gente está colhendo até hoje, como as leis trabalhistas, carteira de trabalho, jornada de trabalho para 8 horas semanal. Então quer dizer, ele melhorou muito a questão do trabalhador. Então vamos ver o que ele fez de importante então no seu segundo mandato então como presidente. Uma grande criação que ele vai carregar nesse legado aí, né, que a gente vai sempre lembrar desse legado dele, foi a criação da Petrobras. O que seria a Petrobras? Seria monopolizar, então, o petróleo para que somente o Brasil pudesse administrar e toda a renda ficasse aqui no nosso território. Então criou-se então a Petrobras com o seguinte slogan: o petróleo é nosso. E era justamente, no caso aí, né, esse slogan aí que alavancou e demonstrou até ciumeira por parte de outros países aí que ficavam de olho na nossa riqueza, de olho aqui no nosso petróleo. Para a gente aqui a fundação da Petrobras e como que foi encontrada então a primeira fonte de petróleo aqui no nosso país, ok? Então vamos acompanhar esse vídeo que é bem legal. Getúlio Vargas, que pela primeira vez em 21 de janeiro de 1939 jorrou petróleo no recôncavo baiano. E agora é ainda Getúlio quem defende a participação do Estado na sua exploração, quando repete solenemente: quem entrega o seu petróleo aliena a sua própria independência. Tá, gente, esse vídeo mostrou pra gente aí, né? É um vídeo bem antigo lá da época que mostra pra gente aí a fundação da Petrobras. E uma marca que mostra pra gente é justamente o Getúlio Vargas com a mão suja de petróleo, né? E mostrando, né, que a partir daquele momento ali, o petróleo ia ser monopolizado e totalmente administrado aqui pelo nosso país. Que no caso aí, né, a Petrobras que ela vem durando até os dias de hoje aí, né, e tem demonstrado aí, né, grande participação até econômica aqui no nosso território. Então vamos conhecer então um pouco sobre a história da Petrobras. Esse vídeo mostrou pra gente o início de tudo, né, esse pequeno vídeo que a gente acabou de ver. Agora então aqui a gente vai conhecer então a história da Petrobras, um pouco como tudo começou e o início de tudo, ok? Vamos acompanhar então. Olá, boa tarde. Esta semana a Petrobras completa 60 anos. E aqui no Repórter Brasil nós vamos mostrar uma série de reportagens sobre a história e os desafios da maior empresa brasileira. Hoje vamos lembrar como tudo começou, como o sonho de pioneiro se tornou realidade e inspirou uma campanha popular que teve influência direta na criação da companhia. O primeiro poço de petróleo brasileiro jorrou na ficção. No livro O Poço do Visconde, o escritor Monteiro Lobato fez com que o personagem Visconde de Sabugosa encontrasse o combustível nas terras do sítio do Pica-Pau Amarelo. Isso em 1937. No ano anterior, Lobato havia publicado um manifesto fazendo duras críticas à postura adotada pelo governo da época em relação à exploração petrolífera. Até então, não se acreditava que houvesse petróleo no Brasil, mesmo com os países vizinhos já tendo iniciado a extração do combustível. Por isso, o livro de Monteiro Lobato foi tão mal recebido pelos técnicos do governo Getúlio Vargas. Só que encontrar petróleo era uma espécie de obsessão para o escritor, que chegou até mesmo a criar uma empresa para realizar pesquisas no solo. A Companhia Petróleos do Brasil nunca conseguiu achar jazidas do combustível, mas plantou a ideia. No fim dos anos 30, veio a confirmação da existência de petróleo no subúrbio de Salvador. Ironia ou não, o nome do bairro era Lobato. Foi criado então o Conselho Nacional do Petróleo e as jazidas minerais se tornaram propriedade estatal. Mas alguns anos depois, o presidente Eurico Gaspar Dutra enviou ao Congresso um anteprojeto para revisar o monopólio, permitindo a participação de empresas privadas nacionais e estrangeiras. A reação veio na forma de uma intensa mobilização popular, que seguia o lema "O petróleo é nosso".
Ex-presidente do movimento em defesa da economia nacional, criado durante a campanha, Maria Augusta se lembra bem daquela época. Você entrava no ônibus, por exemplo, e distribuía panfletos da campanha e todos pegavam e apoiavam. Havia comícios, havia atos públicos. O clamor das ruas venceu e em 3 de outubro de 53, já no segundo governo de Vargas, foi criada a Petróleo Brasileiro S.A., ou simplesmente Petrobras. E a imagem de Getúlio com a mão suja pelo combustível virou símbolo da época. Mas este não foi o fim da mobilização. Chamado cavalo de pau. Funcionário da Petrobras durante quase 20 anos, o engenheiro Fernando Siqueira hoje está à frente da Associação de Engenheiros da empresa e relembra a luta para que o monopólio estatal fosse integrado à Constituição de 88. Começaram a informar as pessoas, criar um movimento nacional reprimido e tudo, e culminou com a campanha, com a criação do monopólio estatal e da Petrobras para exercê-lo. Na década de 90, o privilégio foi quebrado. A partir daí, empresas estrangeiras passaram a investir na produção brasileira. A descoberta das jazidas do pré-sal, já no século XXI, elevou a Petrobras a uma posição estratégica frente às demandas por energia nas próximas décadas. A Petrobras foi lá, aprofundou o poço e encontrou o maior campo do mundo hoje. Muito bacana a história da Petrobras, né, gente? Essa grande empresa, né, que hoje, além de estar empregando muitas pessoas, gera emprego, que controla realmente a questão econômica do petróleo aqui no nosso território, que é realmente uma fonte de renda para o governo e também para nós aqui na nossa sociedade. Que afinal o petróleo, para a gente, não é só financeiramente falando, não. Tudo que está em nossa volta, se for analisar, tem petróleo, desde uma roupa, desde um tênis, desde uma caneta, desde uma televisão. Então tudo tem um dedinho do petróleo, então era preciso uma empresa para estar organizando melhor essa questão aí da extração do petróleo, que foi a Petrobras, que foi criada sim no governo então do Getúlio Vargas, ok? Os Estados Unidos então não gostou muito da atitude de Vargas, da questão de criar a Petrobras, não, olha só. Os trabalhadores então começaram a realizar greves aqui no nosso território, então ele assumiu o Brasil em 1950, o Getúlio Vargas, geralmente são 4 anos de mandato, 3 anos depois ele me cria a Petrobras. E foi uma pressão muito violenta em cima do Getúlio Vargas, porque os Estados Unidos pressionavam ele de um lado, boa parte da população aqui no nosso território pressionava ele de outro lado, e fez com que no caso aí ele fosse acusado até de corrupção. Getúlio Vargas foi sim acusado de corrupção, de ter feito então no caso aí, coisas erradas perante o governo. E uma coisa que também marcou o governo dele foi a morte do Carlos Lacerda. Quem seria o Carlos Lacerda? O Carlos Lacerda, eu convido vocês agora a assistir esse vídeo comigo, que vai demonstrar um pouco da história dessa pessoa que foi um nome principal, um dos nomes principais no segundo governo do Getúlio Vargas aqui no nosso território. E depois eu explico por que tem a ver a morte do Carlos Lacerda até com a questão do Getúlio Vargas sair do poder. Vamos assistir o vídeo que é bem interessante. Do centenário de Carlos Lacerda, um político que fez história, um orador brilhante, adversário do presidente Getúlio Vargas. Ele dizia defender a democracia, mas apoiou o golpe militar em 1964. Carlos Lacerda começou a carreira profissional aos 17 anos, escrevendo artigos para o Diário de Notícias. Em 47 foi eleito vereador no Rio de Janeiro, então Distrito Federal, pela UDN, a União Democrática Nacional. 2 anos depois, fundou o jornal Tribuna da Imprensa, que, como a UDN, fazia oposição ao governo de Getúlio Vargas. Em 5 de agosto de 1954, Lacerda foi vítima de um atentado na porta do prédio onde morava, na rua Toneleiro, em Copacabana, no Rio. Lacerda escapou com um tiro de raspão no pé, mas o major da Aeronáutica Rubens Vaz, da equipe de segurança de Lacerda, morreu. O chefe da guarda de Getúlio, Gregório Fortunato, foi apontado como mandante do crime, o que levou uma crise para o governo Vargas e terminou com o suicídio do presidente. Se ele renunciasse, ele sairia muito por baixo.
E aí ele próprio, emocionalmente, não aguentou isso. Lacerda, como político, foi deputado federal e governador do recém-criado estado da Guanabara, depois que a capital do país passou para Brasília. Construiu a estação de tratamento de água do Guandu, a maior do país até hoje, e também túneis importantes, como Santa Bárbara e o Rebouças. Lacerda removeu moradores para acabar com favelas da zona sul do Rio, política considerada agressiva pelos setores de esquerda. Apoiou o golpe de 64, mas se voltou contra a ditadura com a prorrogação do mandato presidencial do Marechal Castelo Branco. Depois de se decepcionar com os militares, ajudou a fundar a Frente Ampla, ao lado de antigos adversários, como Juscelino Kubitschek e João Goulart. Carlos Lacerda morreu no Rio em 1977, depois de sofrer um infarto. Tá aí, o Carlos Lacerda, então, né, que era um inimigo político, então, do Getúlio Vargas. O que tem a ver a questão do seu destaque, né, como político, com a questão do governo de Getúlio Vargas? Como o próprio vídeo falou pra gente aí, né, o seu aliado político foi morto e desconfiava na época que um braço direito do Getúlio Vargas que mandou matar então, né, esse aliado político dele. Ele levou um tiro, né, de raspão no pé e o aliado político dele então chegou a falecer. E ele fez todo o burburinho, toda a pressão aqui no nosso território para que tirasse realmente o Getúlio Vargas do poder, porque ele não era suficiente para estar governando um país no qual ele manda matar as pessoas, acusado de corrupção, Estados Unidos já não estava mais do lado dele. E ele conseguiu, sim, mas não de uma maneira legal de tirar somente Getúlio Vargas no poder e de ter uma outra eleição, né, e outro presidente assumir. O Getúlio Vargas, né, em agosto de 54, ele preferiu suicidar. A história dele é parecida com a do Hitler, né? Ele preferiu suicidar, cometer o suicídio, do que sair do poder, né, de maneira expulsa, igual o Carlos Lacerda e outras pessoas aqui no Brasil estavam querendo que acontecesse. Então, olha lá. Lá no Palácio do Catete, que era onde ele governava o Brasil, lá no Rio de Janeiro, ele deu um tiro no peito e deixou uma carta. E essa carta que ele deixou tem as seguintes palavras, olha só. Que ele deixa a sua vida para entrar na história. E é interessante, né, a gente ver que mesmo perante a tudo de bacana que ele fez, tanto no primeiro mandato dele e no segundo mandato dele, ele preferiu então deixar a sua vida e preferiu entrar na história dessa maneira aí, ok? Então foi dessa maneira então que encerra o governo então do Getúlio Vargas no segundo mandato dele, tendo aí sim, né, como destaque então a Petrobras, ok? Bom, vou ficando por aqui na minha explicação de hoje para vocês, mas nós temos aí um restinho de aula que eu gostaria muito que vocês copiassem no caderno de vocês o esquema dessa primeira parte da matéria que a gente está estudando sobre o período democrático brasileiro. Tem muito presidente para a gente estudar ainda, vem JK, Jânio Quadros, João Goulart, e eu quero explicar aí detalhadamente cada destaque de cada presidente para vocês nas próximas aulas, ok? Bom, vou ficando por aqui, tem um esquema para vocês copiarem, somente o esquema que nós vamos copiar hoje. Copie, não esqueça de mandar uma foto para mim registrar que vocês fizeram a atividade da nossa aula de hoje, ok? Então, grande abraço para vocês e eu espero vocês então no nosso próximo encontro, na nossa próxima aula. Até lá!